Oi, pessoal, estamos chegando aqui na sua TV Can com o Azeviche. A partir de agora, a condução é minha, Cristiele França. Estaremos juntos toda segunda às 13 horas com um programa inédito para você. E hoje o tema do Azeviche é o Coletivo Negro Evangélico, o CUXI, que é uma organização não governamental composta por uma coordenação descentralizada. Ele foi criado em 2012 em Salvador, reunindo pessoas e organizações comprometidas com os princípios e valores de justiça ensinados e vividos por Jesus Cristo, a fim de combater preconceitos diversos dentro e fora da igreja, sobretudo o preconceito de cor. O CUXI trabalha com formação de professores para garantir a aplicabilidade da Lei 11.645 de 2008, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas públicas e particulares do ensino, fundamental até o ensino médio do país. O coletivo também trabalha com a formação de outros profissionais que queiram ampliar os conhecimentos sobre negritude. As discussões e reflexões propostas pelo CUXI têm como base o bem comum, o respeito, assim como o combate à intolerância religiosa, ao extermínio da juventude negra e ao feminicídio. Mas quem vai falar melhor com a gente sobre o CUXI é ela, Gisélia Cruz, ela que é idealizadora do CUXI e também uma das coordenadoras. Olá, Gisélia, tudo bem com você? Tudo bem, querida. Um prazer ter você aqui no nosso Azeviche, viu? E eu quero que você comece esse programa falando um pouco sobre você. Quem é Gisélia Cruz? Fale um pouco da sua trajetória. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Dizer o seguinte, Gisélia Cruz é uma mulher preta, evangélica, da denominação batista, há 32 anos, mas que quando se converte, já se converte uma jovem, na época, preta, e já fazia parte do movimento negro. Então, a minha trajetória dentro do segmento evangélico, isso não apagou a minha consciência negra, entendendo toda a questão histórica, social que existe dentro do segmento evangélico no Brasil. Isso nunca afetou a minha identidade negra, de mulher negra. Eu sou teóloga, sou historiadora, professora, mestrado em Educação e Contemporaneidade pela UNEB e aí partindo para o doutorado, se Deus assim permitir, eu sei que Ele quer. Porque Ele quer que nós mulheres, sobretudo nós mulheres negras, estejamos em lugares de poder, de conhecimento. Com certeza. E olha só, eu queria que você falasse um pouco desse seu interesse pela teologia, né? Eu imagino que essa sua participação nos movimentos negros, desde a juventude, lhe tornou uma mulher questionadora. E em que momento foi que você se interessou pela teologia para aprofundar os seus conhecimentos acerca da religião? Então, a teologia vem por um chamado missionário para fazer a obra de Deus, olha só. E aí faço o curso bacharelado em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Nordeste, toda fechadinha ali, toda crente, mas questionando, o cabelo sempre black, a indumentária, isso chamava um pouco a atenção, e aí já fui assim, não, você tá parecendo aquelas meninas do Ilê, porque o batom vermelho tá, e há 30 anos isso não era muito comum dentro da igreja evangélica, né? Enfim. E aí, o questionamento, já me apropriando de livros que traziam conteúdos, no caso, que falassem sobre a África a partir da Bíblia. E foi assim que, indo para o curso de História, eu fui pesquisar, eu já cheguei no curso de História com questionamentos tipo, quando foi que os negros começaram a se converter ao protestantismo? Sobretudo em Salvador. E aí fui mergulhando nessas pesquisas aí, que já tem mais de 20 anos, e fui descobrindo mais informações, tendo mais informações, porque a gente passa, o meu questionamento era, e continua sendo, né? Quando foi que esses negros começaram a se sentir atraídos pela nova fé cristã? Então, quando a gente vai para o mestrado, aí eu
né, mergulhei de cabeça mesmo nessas pesquisas e entendendo que Salvador sempre foi essa metrópole, né, aonde a religiosidade foi diversa. Então, então eu já venho com essa pesquisa há alguns anos, diáspora, entender a diáspora negra de fundamental importância, e é isso que eu também sempre me incomodei um pouco, né? Assim, nessa questão da diáspora, como ficou a questão religiosa, né? Do afrodiaspórico. E aí, mais recentemente, a gente vai vendo que tem um termo que são as religiões afro-atlânticas, que são as religiões que surgem a partir da travessia. Mas como isso é muito amplo, a gente foi fazendo ali, então Salvador, final do século XIX, e aí efetivamente no final do século XIX, eu mergulho nessas pesquisas. Mas o curso de teologia foi que abriu os horizontes, né? Eu quero que você fale um pouquinho desses estudos, né? Das suas pesquisas. Foi do mestrado, agora daqui a um tempo, não sei, né? Como é que está isso, a estrutura, se você vai manter nessa linha para o seu doutorado. Mas eu queria que você falasse em relação a esses estudos, né? Em relação a essa migração, a esse avanço das religiões protestantes aqui em Salvador. Como é que você enxerga o perfil dessas pessoas que buscaram o protestantismo, qual a importância disso para a construção desse indivíduo? Bom, vem aí o meu viés histórico, né? O afrodiaspórico, né? Ele sempre, aí eu vou falar de uma forma um pouco ampla, mas na travessia, e aí eu trago o Stuart Hall, que vai falar muito sobre a identidade, né, na diáspora, e ele vai dizer que isso é fluido. Quando esse africano atravessa o Atlântico, então você já não vai poder reivindicar uma identidade única. Você não pode cobrar. E aí, quando você chega, ele atravessa, vem para as Américas, porque foi no mundo todo, mas você tem aqui as Américas. Estados Unidos, por exemplo, eu trouxe até esse aqui, ó. Os Yorubá no Novo Mundo, religião, etnicidade e nacionalismo negro nos Estados Unidos. Porque para a gente entender um pouco sobre essa questão desse protestantismo negro, vamos dizer assim, você tem que ir para os Estados Unidos. Que lá eles africanizaram o protestantismo. Olha que massa, né? Eles africanizaram. A gente vai pesquisar e lá nos Estados Unidos teve uma reinvenção de África a partir do protestantismo. Por isso as igrejas negras, os cultos, o cajado. Aí você pode dizer assim, mas no candomblé nós temos uma entidade que usa o cajado, não é? Nas igrejas evangélicas, no caso, nos Estados Unidos, eles também usavam cajado. Porque a gente vai pesquisando, isso é uma reinvenção de África, é reinado. Então, eles usavam roupas, as indumentárias afro, nos cultos. Então, aí você vai entender um pouco mais sobre essa africanização do protestantismo lá. No Brasil, isso já foi diferente. Já temos uma outra história de diáspora, pensando em religiões afroatlânticas. Então, nós temos aqui, primeiro, as religiões de matriz africana, pronto, né? Todo aí o século, a partir do século XVI, né? Mas quando chega no século, no início do século XIX, nós temos aqui o islamismo, a revolta dos malês. Isso aí, Josué Resiste vai falar que nós já tivemos aqui uma Salvador, né, negra. Por quê? Porque nós tínhamos aqui os islâmicos, os negros islamizados, que aí já temos as revoltas dos malês, 1835. Mas o protestantismo, quando chega aqui, na Bahia, 1815, com os anglicanos, os cultos eram em inglês. Eles praticavam o protestantismo do comércio, eles não tinham nada a ver com questão de escravidão. Eles tinham seus escravos. Inclusive, nas pesquisas, a gente aprende que ali no Corredor da Vitória, na Rua Banco dos Ingleses, ali tudo era habitado por estrangeiros. A primeira igreja evangélica que nós temos conhecimento é a igreja anglicana, ali no Campo Grande, onde o culto era em inglês.
aonde tudo eles faziam, não tinha nada a ver com questão de religiosidade local, mas era só para a questão deles mesmos. E eu gostaria de trazer, que acho que muito importante, é que para a revolta dos malês, os subsolos daquelas mansões do Corredor da Vitória serviram de QG. Olha, serviram de QG, para que os negros islamizados começassem a pensar na revolta. Bom, aí eles tinham seus africanos escravizados, mas o protestantismo, agora a gente vai de evangelização efetivo, foi a partir de 1872 com os presbiterianos, que constituíram a sua igreja ali no Largo dos Aflitos. Quem se converte primeiro? Um homem negro. 10 anos depois, vem os batistas. Nós chamamos de protestantismo de missão, aí é para evangelizar. Quem se converte primeiro? E a primeira igreja batista do Brasil começa o seu trabalho aqui na Rua Maciel de Baixo. Quem se converte? Um homem negro. Um latoeiro. E aí pesquisando sobre quem exercia essa profissão, o funileiro. Lendo o livro Mendigos, Moleques e Vadios, de Walter Fraga Filho, ele traz muito bem as pessoas, o perfil de quem habitava aqui, essa parte do centro histórico de Salvador. E nos subsolos das casas, né? Por aqui, eram pessoas negras. Aí você tinha funileiro, né? Você vai ter ali pedreiro, saveiristas, as ganhadeiras, tudo ali. Que também a gente descobre que, nessa questão da religiosidade, muitos centros... eu não vou chamar de microcentros de terreiros, ou terreiros, mas tinham várias pessoas que praticavam seus cultos de matriz africana dentro desses lugares pequenininhos aqui. Mas, voltando, você tem o primeiro negro convertido aqui no trabalho batista, João Batista, um platoeiro, um funileiro. E aí pronto. Você começa esse trabalho de evangelização, mais negros vão se convertendo, e a primeira igreja batista do Brasil levou muito tempo aqui na Baixa dos Sapateiros, onde é hoje o shopping Baixa dos Sapateiros, né? Durante muito tempo, a primeira igreja batista do Brasil funcionou ali, inclusive comprando cartas de alforria para os seus membros. Mas tem um detalhe. Em 1910, nós temos a fundação da primeira igreja, da Igreja Batista do Garcia, ali perto do colégio, né? Antônio Vieira. Negros, eu acho muito massa, que se recusaram a estar sob a liderança desses missionários brancos estadunidenses, batistas, e eles fundaram uma igreja independente. E é muito nosso isso, né? A questão dos levantes. É próprio. É próprio. Fundaram o seu próprio quilombo, a sua própria igreja, a igreja independente, Batista Independente. E criaram um jornal chamado O Libertador. Toda a diretoria da igreja era formada por pessoas negras. E aí, quem que vai trazer essas informações para nós? Isso tanto para o negro evangélico, para quem é de outro credo e para quem também não tem credo. Se a gente não parar para pesquisar, Cris, se a gente não parar para buscar a nossa história, o branco não vai trazer. Não vai. E é por isso que eu mergulho nessas pesquisas. Muito bem, que bom que você mergulha nessas pesquisas, e o Cuxi também tem essa proposta, né, de trazer essa reflexão para tantas outras pessoas que buscam o coletivo. Eu sei que uma das propostas é justamente essa, né, promover esse diálogo sobre as questões de gênero, questões raciais dentro do coletivo. Eu queria que você falasse de uma forma prática como é que isso acontece, porque inclusive na sua fala anterior você dizia do início, né, da sua vida religiosa e na teologia, que você encontrava essa resistência por você ter as suas vestes, ter o seu modo próprio de se vestir, de se ornar, e era questionada, parece aquelas mulheres que saem no Ilê. Eu imagino que até hoje ainda haja esse questionamento, esse tipo de questionamento em relação à sua postura, às suas vestes, e assim
como há outras pessoas que aderem a esse mesmo tipo de estética. Então, como é que o Cuxi trabalha no sentido de promover esse tipo de discussão para tentar quebrar com essas barreiras dentro e fora da igreja evangélica? Então, de forma muito prática, em 2012, eu botei na cabeça assim, falando com uma amiga minha, Janete Suzá, sempre gosto de trazer o nome dela. Que Janete, eu preciso conversar com você agora. Vem aqui em casa. Saí do trabalho, eu fui lá. Janete, eu quero pensando em criar um grupo para poder a gente pensar por que o negro evangélico não participa no 20 de novembro, na marcha de Zumbi. E você está pensando em quê, Gisélia? Não, o nome, Cuxi. Então, por quê? Não, porque Moisés casou com uma cuxita, né? E onde é que está localizado geograficamente o Cuxi? Cuxi está ali na Etiópia. De uma vez eu conversando rapidamente com um diplomata etíope, ele disse: a Cuxi é uma das cidades sedes da Etiópia. E está lá na Bíblia, é bíblico. Né? Você está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 10, 13, ali você vai ver que o rio Gion margeia a terra de Cuxi. Oi, você já tem Cuxi ali? No Jardim do Éden? Você está falando de Etiópia, norte da África. Há alguns pesquisadores e pesquisadoras dizem que o Jardim do Éden está na Etiópia. Então vamos criar o Cuxi, Coletivo Negro Evangélico. Não começou com esse nome, não. Mas depois a gente foi se ajeitando, enfim, chega. Vamos criar, então, o primeiro seminário, Educadores Evangélicos na Aplicabilidade da Lei 10.639, que institui a obrigatoriedade do ensino da história da África e afro-brasileira nas salas de aula. Por que isso? Porque sempre esteve posto que os professores evangélicos e professoras evangélicas eram aquelas pessoas que, e até hoje, alguns, viu? Até hoje, tem uma certa dificuldade de trabalhar a lei. Sim. Por achar que a Lei 10.000 vai falar de África. Ora, se falar de África, não está falando de Deus. Né? Então está falando de candomblé. Olha o preconceito, olha a questão do racismo religioso. E aí a gente vai, a partir da Bíblia, vamos mostrar a África a partir da Bíblia? Pronto. O curso trabalha... começa esse seu trabalho com esse viés de formação. Mostrar professoras e professores, e realmente o primeiro seminário foi maravilhoso, né? Eu mandei algumas fotos, né? Porque foi muita gente. Professores da rede municipal, particular, sabe? E uma irmã, me lembro até hoje, ela chegou no meu ouvido e disse assim: eu só vim porque era aqui. Tem isso, Cris. Se você vai falar sobre essa lei, tem que falar sobre a lei. Mas não chame para qualquer outro lugar. O público não vai, o público evangélico. Só aqueles que já são mais progressistas que tem, os outros não. Como se é uma igreja de nome, de peso, né? Ali, ela é chamada uma igreja mais tradicional. E aí a irmã vem para mim e diz assim: só vim porque foi aqui, viu? Ótimo. Ela aprendeu ali, mostrando na Bíblia, África, todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia, mas sobretudo o Antigo Testamento, África. Que a rainha de Sabá é uma mulher negra, uma mulher africana, uma mulher africana, uma estadista, e que ao estar ali com Salomão, ela não foi pedindo um favor, nem pedindo comida a Salomão. Ela foi com caravanas, no plural, de ouro, prata e especiarias. Ela era uma mulher africana. E aí a gente vai mostrando as referências bíblicas. Ah, mas eu não sabia. E sim. Só que tem um detalhe, no meu curso de teologia ninguém me falou sobre isso. Eu que tive que buscar. Me reconhecer uma Bíblia negra. Então o Cuxi trabalha com essa formação, desde 2013, que foi o nosso primeiro seminário. Em 2012 eu tive a ideia, coloquei no papel, mostrei ao meu pastor, mas ele não me deu ousadia. No ano seguinte eu citei até Macota Valdina. Ele disse: que Macota Valdina? Eu disse: ligue seu computador, bora conhecer Macota Valdina, uma liderança. Porque eu aprendi, Cris, que precisamos referenciar as nossas ancestrais. Precisamos referenciar as nossas ancestrais. E Macota Valdina é uma ancestral. E eu a conheci pessoalmente. Ela disse assim: menina, eu preciso conversar melhor com você, viu?
porque eu não conheço evangélica assim, não. Eu disse, querida, você precisa conhecer mais. Né? Fiquei arrepiada agora. Então, uma causa Valdina presente e a gente vem trabalhando a questão também do extermínio da juventude negra. Trabalhamos sobre isso, trabalhamos esse tema. A violência doméstica que acontece, sobretudo com as mulheres evangélicas, né? A gente pensa que não, mas as mulheres evangélicas sofrem muito. Inclusive, infelizmente, tem algo que legitima os discursos machistas, misóginos, sexistas. E a gente vem trabalhando tudo isso a partir de curso de formação, de seminários, de rodas de conversa. Enfim, o curso é isso aí. Perfeita a definição, perfeita. E dá para ilustrar bastante a importância desse coletivo, né? Você falou aí sobre a questão da violência contra a mulher evangélica, muitas vezes dona de casa, que adota uma postura subserviente em relação ao marido. Então, você como mulher negra, que tem essa postura mais revolucionária, que propõe essas discussões, fale em relação a essa questão da importância da mulher negra evangélica, principalmente, adotar uma nova postura, de não necessariamente ser 24 horas, o tempo todo, em relação a tudo, subserviente ao seu marido, ao seu companheiro. Então, querida, dentro do segmento evangélico, eu vou falar do meu segmento religioso. Eu não posso falar do católico, espírita, candomblé, porque não estou ali nessa perspectiva de credo. Dentro do segmento evangélico existe nós temos o patriarcado. Eu oro ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu tenho ali a invocação desses homens, desses 3 patriarcas. Eu estou dentro desse segmento patriarcal. Machista, misógino, muitas vezes, porque tudo de ruim que acontece somos nós, mulheres, né? E existem alguns discursos que fazem com que a gente fique nessa condição da subalternidade. Olha, a mulher precisa ser submissa ao marido. Está lá em Efésios, capítulo 6, 5. E aí você tem... Mas como assim? Não entendi. Fala novamente. Como é esse versículo mesmo? Porque Jesus disse que, assim como Cristo amou a igreja, esse homem deve amar a sua esposa. Então, Cristo não bateu na igreja. Não praticou nenhum tipo de violência moral, sexual, né? Cristo não praticou a violência patrimonial contra a igreja. Mas os homens evangélicos praticam isso. Nós, mulheres negras, somos maioria dentro do segmento evangélico. Somos maioria em tudo, né? Minoria em algumas situações, lugares de poder. Parabéns, porque você está estreando o seu programa nessa condição de mulher, de intelectual, de apresentadora, e você já é uma referência, não é? Mas nós temos, dentro do segmento evangélico, um projeto de apagamento, uma perspectiva de identidade de gênero, a questão racial, sobretudo. E aí eu vou fechar essa parte aqui com Frantz Fanon, né? Nós temos pessoas só de pele escura, mas aqui existe um embranquecimento a partir de uma teologia branca. E essas mulheres negras vivem nessa condição. E quando a gente chama para perto essas mulheres, sabe? Triste, louca ou má. Recentemente, houve um caso que eu queria abordar com você, de uma mãe, né, que ao ter acesso a um dos livros didáticos que estavam sendo adotados na escola onde o filho dela estudava, um aluno de escola particular, ela rabiscou alguns trechos bíblicos, alguns dizeres bíblicos nesse livro, porque o livro aborda a questão da negritude, do reconhecimento da sua identidade, trazendo inclusive aspectos religiosos e nomes como Martin Luther King, enfim, tantos outros. Houve uma grande mobilização nas redes, ela inclusive foi alvo de comentários como intolerante, vândala, foi, enfim, execrada de uma certa forma nas redes sociais. O próprio rapper Emicida, que é o autor do livro, o livro Amoras, ele falou sobre o caso, demonstrou tristeza diante desse fato. E eu queria que você falasse em relação a isso, né? Você considera que este fato foi um fato de intolerância, de racismo religioso? Como é que você vê, como é que você, como uma representante, a idealizadora do CUST, avalia esse caso?
Bom, querida, nós temos aí um caso de racismo religioso, né? Porque ela não faria isso se fosse um livro que falasse sobre santos católicos. Talvez um ou outro, mas ela não faria isso. O que a gente vai pesquisando, Cris, ao longo desses anos, e cada dia a gente vai buscando mais informação, não nessa perspectiva do achismo, é que eu sempre pergunto com quem foi que a gente aprendeu, né, nós do segmento evangélico, com quem foi que nós aprendemos a questão desse desrespeito à fé do outro, da outra. A gente aprendeu com alguém nessa questão da evangelização, de demonizar, de desqualificar a fé, a cultura do outro, sobretudo quando nós temos aí aspectos da cultura afro. Bom, eu vi o caso, acompanhei, continuo lendo, e ali foi falo mais uma vez, foi um caso explícito, porque traz, inclusive, recitações de orixás. Se tivesse trazendo citações da mitologia grega, não traria isso. Ela não teria esse comportamento. Então, ali é um caso clássico de racismo religioso. Né? Eu não gosto nem de falar de intolerante, porque assim, eu tenho que suportar. Não, eu tenho que respeitar. E dentro do segmento evangélico, eu falo sempre assim, do lado de cá, nós aprendemos, hoje nem tanto, porque hoje também dá processo. Muito por isso. Muito. Então, assim, a gente aprendeu a evangelizar desqualificando. Então, quando se dirige a uma Ialorixá, a um Babalorixá, eu sou muito criticada quando eu falo isso, viu? Assim, gente, é a nossa realidade. A gente diz que é pai de chiqueiro e mãe de chiqueiro. Uhum. Ah, Gisélia, é isso? Eu não vou falar uma outra coisa. Então, essa mãe teve a atitude de, olha, vou trazer aqui a minha verdade, que eu entendo que é hegemônica. Eu desconheço outra e não respeito a outra. Nem está aberta. Por exemplo, eu não sou uma pessoa ecumênica. Também as pessoas dizem assim, como assim você não é ecumênica? Não, meu amor, assim, veja bem, eu tenho Jesus como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Para mim, esse é o meu credo. Agora eu vou sentar com você e a gente vai aqui conversar sobre a questão do diálogo interreligioso. E, para além disso, nós somos duas mulheres negras. Quando o sistema, eu trago um pouco de Edson Gomes, cai em cima da gente, até parece que nós somos feras, não é assim? Exatamente. Então, o sistema vai olhar não Cristiele França como uma mulher de terreiro, nem Gisélia Cruz como uma mulher evangélica. Nós somos duas mulheres negras. E eu com um tom de pele um pouco mais escuro que o seu, eu sou uma mulher preta, você também é preta, só questão de tomzinho aí, esse colorismo, né? Mas somos mulheres negras. O sistema só vai ver isso. Daqui até que você, sabe, se identifique como Cristiele França, você já ouviu, você já tomou um empurrão, você já foi xingada, né? Eu sempre trago isso nas minhas falas quando, né, o sistema de segurança pública dentro das favelas não procura saber qual é o credo religioso de ninguém, sobretudo das mulheres negras. E são essas mulheres negras que choram em cima de corpos de jovens negros que são abatidos a cada 20 minutos, não é isso? Morre um jovem negro de morte violenta. Ali não está perguntando qual é o credo. E essa mãe que escreveu tudo isso, né, as citações bíblicas, eu duvido que ela chore sobre... eu duvido que ela saiba a dor que nós mulheres negras sentimos quando os nossos tombam. Ela não sabe o que é isso. O respeito que não existe. Sabe? A dor, ela não sabe o que é ter uma filha negra. Ela não sabe o que é uma professora receber de presente um pacote de palha de aço, chamado Bombril.
Eu vou abrir a marca, eu sei. Né? Ela não sabe o que é. Ela não sabe o que falam dos nossos lábios, do nosso cabelo. Ela não sabe. Mas o desrespeito, sabe? O racismo religioso fez com que ela viesse com uma fala do não respeito. E aí pra gente não... Né? Ela é você que vai me dizer quando é que vai mudar. Eu sou professora, tenho várias experiências em sala de aula com relação à questão religiosa, inclusive, e aplico muito bem a Lei 10.639 quanto a 11.645, que aí você tem a história da cultura indígena. E conversando, sou professora de educação de jovens e adultos, e nessas conversas, falando sobre a questão do mês, né, Março Mulher, nananã, e falando sobre Adão, para tocar lá os homens que estavam, os alunos. Aí, um fez assim, professora, porque assim, quando Deus criou o mundo, fez isso, aí ele trouxe uma perspectiva cristã, evangélica, que eu já conheço o meu povo, eu já conheço. E são a Já questão, se prepara quando vê esse tipo de pergunta. Vem. Aí eu fiz assim, olha, querida, é verdade. Agora, essa aí, a gente tem que entender que é a Gênese numa perspectiva cristã-judaica, né? Porque outras religiões têm a sua Gênese. Ele me olhou. Se aqui tiver um muçulmano, ele vai trazer uma outra perspectiva de criação do mundo. E se tiver aqui uma pessoa de terreiro? O que acontece, Cristiane, é que precisamos respeitar a diversidade religiosa, cultural. Sempre tivemos esse homem branco. Sabe, quando eu vou dar a aula, primeiros dias de aula, você pergunta assim, quem foi que escreveu a história do Brasil? Foi o homem ou a mulher? O homem. Foi o homem branco, indígena ou, na época, africano, negro? O homem branco. Qual a religião desse homem? Esse homem branco, cristão católico, cristão protestante ou evangélico, ou ele era das religiões tradicionais, né, indígenas? Cristão católico. Você acha que você nem entra na questão da identidade de gênero, que já sabe que é hétero, né? Claro. Então, vocês acham que esse homem branco, cristão, respeitou a religiosidade do negro e do indígena? Não. Respeitava as mulheres? Não. A cultura? Não. Então, nós temos uma história, um viés histórico, social, pensado, construído a partir desse homem branco, que adentra também a questão teológica. Magistério, onde já se vê esse negócio de teologia negra, pesquiso mesmo. Vou mostrar mesmo na Bíblia. E trago o James Cone. E o pior, e aí vai também estar dentro dessa questão do livro, né, dessa questão dessa mulher dessa mãe que foi lá, escreveu, deu seu parecer hegemônico, branco, ele vai dizer que o diabo na vida do homem negro é o homem branco. Quando eu falo isso, o povo fica em polvorosa. Esse James Cone, um afro-estadunidense, pastor, ele falou isso. Mas o que é? Eu digo assim, calma, gente, porque assim, diabo é adversário. Então, adversário na vida do homem negro é o homem branco, que faz essa atrocidade. Ela não sabe quem é homicida. É só mais um homem negro. Ousado. Ousado, que eu vou escrever. Quem são essas duas mulheres aqui? Elas sabem. Ou, Gisélia, você sabe falar. Eu estava observando, você sabe falar, menina. Você fala direitinho. Exatamente. Não é você, olha como ela tem uma boa articulação verbal, isso e aquilo, porque isso nunca foi nos dado, né? Nós não somos reconhecidas como mulheres eloquentes, que dominamos a conversa, sabemos entrar e sair. Nosso lugar sempre foi sim, que eles pensavam. Pois é. Né? Quem é essa mulher preta dentro da igreja com perfil de liderança? Hein? Porque dentro do terreiro você tem a questão do patriarcado. Beleza. E dentro da igreja evangélica, essa mulher preta, com cabelo black, cantando, porque eu tenho um histórico da minha família paterna, de todo mundo ligado à questão da Assembleia de Deus, mas eu não sabia, vim saber recentemente. Eu não fui criada com a família de meu pai. Nem com meu pai. Nem tenho o sobrenome dele no meu registro. Dentro do perfil da família, sim. Né? Enfim, tradicional. A família tradicional do Brasil era formada por mulher, sobretudo mulheres negras,
mãe solo, tá? Essa é a família tradicional. Eu entendo assim. Mas vamos lá. Quem é essa mulher que canta na igreja, que é professora de escola bíblica dominical, que depois começou a pregar? Hein? Eu já fui pregar a igreja, Cristiane, aonde o pastor depois, a igreja toda chorando, porque, vou usar um termo bem crente, uma ministração ali, sabe, poderosa, a igreja toda chorando, o pastor, quando eu desci, ele não apertou minha mão, nem olhou para mim. Eu já passei por isso também, bem. A revolução incomoda, né? Demais. E a gente vinha, Gisélia, aproveitando aí a deixa, de um governo que justamente endossava essas falas preconceituosas, racistas, misóginas. E eu queria que você falasse em relação a isso. Durante esse período, né, do bolsonarismo vigente aqui no país, que ainda traz os seus resquícios, mas eu queria que você falasse em relação justamente a isso. Durante esse período, como foi a postura do CUST? Como é que você lidou com esses evangélicos que disseminavam fake news, que adotavam o negacionismo? Enfim, como é que vocês do CUST trabalharam com essa nova realidade? Olha, por incrível que pareça, no dia 8 de novembro de 2019, aqui no Espaço Cultural da Câmara, o CUST realizou um seminário Necropolítica e Igrejas Evangélicas. Um diálogo necessário. Olha só, eu vou usar um termo novamente bem crentez. Parece que foi algo profético. Então realizamos esse seminário. Essa roda de conversa. Igrejas evangélicas e necropolíticas. Um diálogo necessário. E aí falamos sobre a questão de machismo, educação, saúde e segurança pública. 2019. 2020 chega a questão da Covid, que aí a coisa ficou acentuada. Como foi que a gente veio lidando? Então, várias lives. Continuamos a fazer atividades, por exemplo, um grupo de estudos, onde trouxemos Frantz Fanon e o livro Pele Negra e Máscaras Brancas para dentro da igreja evangélica. Como é esse negro evangélico, né? Como lidar com a identidade negra a partir a identidade negra dentro do segmento evangélico a partir do livro de Frantz Fanon. Bom, trazendo com relação à violência contra a mulher. Me lembro que em 2020 teve um lançamento de um clipe, não vou lembrar agora o nome da música, mas era tipo assim, a música é sempre de fé, de vitória, porque parece que o evangélico não sofre, a gente sofre bastante, como qualquer outra pessoa. Mas aí vem e lança uma música onde o homem agride a mulher, não sei o quê, aí depois ele vai, a mulher fica jogada no chão, e aí depois esse homem volta, ela perdoa, e tá tudo bem. O movimento de mulheres, porque nós temos mulheres evangélicas feministas. Sim. Temos. Aí a gente fez um alarde nas redes sociais. Ali fizemos lives, o curso participou de várias lives, sabe? Várias. A rede de mulheres negras evangélicas, todo mundo se reuniu, Vozes Maria, isso foi a nível nacional, porque a pandemia também nos uniu nessa perspectiva. Gente, eles tiraram o clipe do ar e tiveram que fazer outro. Sabe? Uma outra produção. Então, assim, o que aconteceu nesse período desse governo, né, passado, foi que as pessoas, não vou dizer se teve algo positivo, não sei se eu posso falar isso, mas eu vou usar, entre aspas, foi que esse governo tirou as máscaras das pessoas. Então, o racista, a gente vê até hoje, eles se sentem à vontade para dizer assim, sou racista mesmo. E dentro da igreja evangélica não foi diferente. Os negacionistas, a questão do machismo exacerbado, a misoginia. Porque aí as pessoas que já eram, que eu posso falar lá ele, né? Não é que as pessoas passaram a ser, as pessoas já eram. Ele só fez descortinar, vamos dizer assim, tirar as máscaras. Então, o irmãozinho que já era machista, racista, sabe? Ele se sentiu à vontade para dizer assim, eu sou mesmo, e daí?
né? Essa pessoa que vem e que bota lá as citações, ela se sentiu à vontade para fazer. E pensando e sempre na questão da impunidade. O que aconteceu dentro do segmento evangélico nesse governo passado aí foi terrível. Terrível. Literalmente rachou ministérios. Rachou. Não me afetou porque eu sempre fui o que eu sou aqui. Mas assim, tem pessoas que passam por mim e não olham para mim. Porque também foi do tipo assim, né? A rua, evangélicos contra lá ele. Lá. Ah, mas tá errado! E chamando ele de bezerro de ouro. Porque muitos evangélicos passaram a adorar o bezerro de ouro. Está lá. É bíblico isso, está lá em Gênesis. Então, assim, no livro de Gênesis, a gente precisou trazer isso e ser ali o contraponto, dizer não voto nele, sou contra tudo isso, marcar antes mesmo desse homem ser eleito. Você deve lembrar que 2 deputados, o filho dele e o outro lá, quebraram a placa. Isso. 2018. E aí eu coloquei a barbárie, se esse homem ganhar, a barbárie será instalada no país. Não deu outra. Não deu outra. Só para você ter uma ideia, minha conta de 11 anos no Facebook, roubaram. Não roubaram porque eu tinha milhões de seguidores. Não, roubaram porque eu sempre tive esse tipo de postura. Tipo que ela. E se isso não vai ser estranho se não foi um dos meus, né, da igreja que, peraí, porque as pessoas se revelaram. Pastores que pegaram o microfone para dizer assim, não gosto do Nordeste. Os nordestinos, não sei o quê, sabe? Então, o negacionismo com relação a vacinas. Uma irmãzinha fez assim, não, a minha irmã faleceu porque ela tomou a vacina. Não tinha problema de doença de Chagas, a vacina entra aí aonde? É porque depois que ela tomou a vacina, a doença apareceu. Como assim, gente? Oi? Então, você teve isso, você teve a questão também dos machistas, a demonização do feminismo, que já era forte, piorou, porque mulheres reproduzindo discursos machistas. Então, foi um grande desastre para o país e dentro do segmento evangélico não existe mais. Se antes ainda conseguia ajeitar, agora não existe mais uma uniformidade no discurso. Quem sempre foi chamado progressista, eu não gosto muito desse termo não, mas eu entendo que eu pratico o evangelho de justiça e paz, que é bíblico. Se depender, Paulo vai dizer, se depender de vós, tende paz com todas as pessoas. Eu preciso ter paz com você, semear paz, não ódio. Mas enfim, tudo acabou no dia 31, ou foi 30 de outubro, que eu saí batendo panela na rua. E sigamos na perspectiva de novos tempos. Sim. E de que os evangélicos, de um modo geral, né, cada vez mais despertem para essa necessidade da justiça social, que é o que a gente tanto espera para que a gente tenha cada vez mais igualdade entre os povos. Pode ser utopia, mas a gente segue nesse caminho. Gisélia, antes da gente encerrar, já que a gente já está nos minutos finais, eu queria que você falasse um pouco sobre as formas de contato com o CUSH. Né? Você falou sobre a atuação, as discussões, as reflexões que são propostas pelo coletivo, mas como é que um negro evangélico que está lá, te ouvindo em casa, ele pode entrar em contato com vocês para participar dessas atividades, enfim, para ter acesso a todo o conteúdo e os debates propostos pelo CUSH? Então, nós temos as redes sociais, nós estamos lá no Instagram, que é o CUSH, um negro evangélico, pode ir lá procurar, tanto tem Instagram, quanto temos também no Facebook, né? Você pode ir lá, CUSH Coletivo Negro Evangélico, CUSH Negro Evangélico, ele vai encontrar. E também, não temos ainda o Twitter, porque tem que ter uma pessoa para poder administrar todas as redes sociais, né? Vários custos. São várias questões aí envolvidas. E são as redes sociais que você pode, nós também temos a questão do e-mail, que é o cushnegroevangélico@gmail.com.
e que pode entrar em contato, vai lá no direct, mande, quer vir, somar-se a nós, trabalha com questão, com conteúdos, né, da questão de mídia, procura pra a gente vai fazer um trabalho legal. A gente continua fazendo formação, você que está na sua escola, sabe, porque fazer uma formação, a gente faz, e cria só um minutinho assim, a gente foi fazer uma formação para professoras de educação infantil, em Lauro de Freitas, enfim, da rede municipal, e quando terminou, uma menina negra evangélica, porque dentro desses espaços tem muitos evangélicos, né? Veio, me abraçou, chorou, dizendo assim, muito obrigada. O curso foi fazer, né? E abraçou a gente, agradecendo, porque ela disse assim, eu estava perto de sair da igreja, mas agora eu sei que eu posso ter a minha estética e continuar servindo a Jesus. Sabe, então essas formações são importantes. Trabalhar a Lei 10.639, então você que é professor, que é gestor de uma escola, pública ou particular, ou mesmo numa faculdade, contrata a gente vai lá, faz a formação, tudo direitinho, com certificado, e aí você vai ter uma equipe de profissionais mais qualificados. Perfeito. Então, procure aí nas redes sociais, viu? CUSH, Coletivo Negro Evangélico, que você vai entrar em contato e com certeza você vai poder colaborar e muito com esse coletivo. Gisele, eu quero agradecer a sua participação nas Azevist de hoje, deixar aberto aqui o nosso espaço para quando você quiser voltar, para a gente trazer novos debates e... Para a gente finalizar, eu quero que você deixe uma mensagem aí para os negros e negras evangélicos e evangélicas que estão nos assistindo pela TV CAN, para que fique aí, para que cada um possa refletir ao final do nosso programa. Para que a gente realmente pregue o evangelho de justiça e paz, é lembrar o que Jesus disse, que nós não seremos reconhecidas pela indumentária, pelo corte do cabelo, pela roupa, mas pelo amor. Está lá no Evangelho de Marcos. Vai ser pelo amor que nós temos uns pelos outros, umas pelas outras, é que as pessoas reconhecerão que temos esse Jesus, que temos Jesus como nosso guia, como nosso mestre. O Evangelho de justiça e paz. E o respeito, gente, respeito ao credo religioso do outro, à cultura do outro. Isso vai fazer com que a gente realmente pratique os ensinamentos cristãos, tá certo? Que Deus abençoe a todos, a todas. Cristiele, assim, que o seu programa continue sendo luz. Você é uma pessoa maravilhosa, iluminada. A gente rapidinho conhece o Cristiele, a gente precisa marcar isso, viu, Cris? Mais ou menos uns 13 anos, meu primeiro programa... Minha primeira participação de programa em rádio foi com Cristiele. E depois a gente já em outros momentos que ela me convida. Então, Deus continue te abençoando, amém, guardando sua vida, livrando você do mal, amém, né? E assim, muita chuva de bênçãos para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Tá? É o meu credo, mas eu também sei que o Lorum é o Deus Supremo em Yorubá. Axé! E é isso, minha gente. Por hoje a gente vai ficando por aqui com o Azevist. Na próxima semana estaremos de volta com novos assuntos para debatermos aqui na sua TV CAN. Vou ficando por aqui. Lembre, toda segunda-feira tem novo episódio do Azevist, sempre às 13 horas. Um beijo a todos. Tchau, tchau.